Agora eu vou pro spoiler. Para esse spoiler, eu vou te falar mais sobre o filme, algumas cenas importantes que eu me lembro. E algumas coisas que incomodaram um pouco. Que tem outras pessoas também que incomodaram outras pessoas também. E é isso. Bora pro spoiler. O filme começa bem, começa bem. Ele começa já na ação, já na cena do filme, que ele começou caindo já na neve, e o Krypto vem buscar. E o legal desse começo é que esse filme começa como se fosse um quadrinho. Começa com um letreiro lá em cima, explicando como esse universo se passa, que há 3 mil anos chegou o primeiro meta-humano e tal, e tal, e tal. Há 3 anos o Superman apareceu, há 3 semanas o Superman lutou, parou uma guerra, e há 3 horas, eu acho, o Superman lutou com o Martelo da Borávia, e há 3 minutos o Superman perdeu pela primeira vez. Primeira vez. Então, nesse filme, a gente vê a primeira derrota do Superman, que é do Martelo da Borávia. E já nesse começo, ele vai lá pro Fortaleza da Solidão e apresenta lá a Fortaleza da Solidão, muito bonito, bem feito, bonito, bonito. Os robôs também são bem legais. O Krypto tá lá. E o Krypto, e como eu falei no começo, o Krypto tem uma boa justificativa para ele ter esse comportamento. E no final vai explicar, vou dizer depois. O Superman chega lá, tá tudo destruído por causa do Krypto. E eu não vou dizer tudo sobre o filme, mas é isso. Passa isso daí, a engenheira tá tentando chegar nesse lugar aí da Fortaleza da Solidão. E ela consegue achar. Não entra, mas ela consegue achar. O Lex Luthor, né? Nesse filme, o Lex Luthor, ele é muito manipulador. Ele tem uma ótima tática, ele é bem inteligente como ele estudou o Superman. Como esse filme explica bem como o Lex Luthor é obcecado pelo Superman, cara. Obcecado de uma maneira estudiosa, porque a gente vai dizer, vamos dizer que ele tem inveja do Superman. Pode ser que seja inveja. Porque ele não se conforma que o mundo goste de um alienígena que tem tanto poder, que nunca foi um homem de verdade, um homem ser humano de verdade, e ele não se conforma que as pessoas admiram ele. A gente sabe que nos quadrinhos tem um papo que o Lex Luthor tem inveja e ele quer que as pessoas admirem ele do que o Superman, por ele ser humano e tudo que ele faz pelo mundo e tudo. O Lex Luthor ele é muito sinistro, nos quadrinhos ele é sinistro, ele tem uma das mentes mais inteligentes, né? E ele é tipo um Victor Von Doom da Marvel, cara. Vocês sabem que o Victor Von Doom já fez. O Lex Luthor, ele às vezes até passa o que o Victor Von Doom já fez. Então é isso, o Lex Luthor, ele comanda muito bem. Ele tem 2 capangas, que é o Ultraman, a engenheira, e é bem explicado o relacionamento deles. Eles são o braço do Lex Luthor. Eles são lá o que vão atacar. E esse Lex Luthor, como dizem os jovens de hoje, ele farma muita aura. Tu é doido? Já no trailer a gente viu que ele vai lá andando na Fortaleza da Solidão, a engenheira vai atacando, vai protegendo, tudo. E ele tá nem aí, tá nem aí, tá nem aí. Bom, pulando essa parte, eles conseguem pegar um negócio lá da Fortaleza da Solidão que vai complicar um pouco a vida do Superman. Vai complicar a vida do Superman isso depois, que é a mensagem dos pais biológicos, que é da Jor-El e da Lara. Lara Jor-El? Acho que é isso, eu esqueci o nome dela. Mas Jor-El, os pais do Superman mandam uma mensagem lá importante pra ele. E essa mensagem, o Superman só tinha escutado a primeira metade. A outra metade conseguiu lá hackear e entender, né? Com a inteligência dele, com as outras pessoas também, com linguísticas. E é isso. O Lex Luthor tem uma conexão com o governo, então ele consegue incriminar o Superman, complica lá a vida dele, com essa mensagem que eu falei. E é isso. Passa um pouco o filme, não vou dizer tudo. Passa um pouco o filme, mais pra lá. Tem uma cena que eu gostei muito desse filme, que é a cena que tem um monstro, aquele monstro gigante lá, aquele que cospe fogo lá. Esse Superman, como eu falei pra vocês, quer proteger todo mundo, até mesmo esse monstro, que ele tenta afastar esse monstro da cidade sem dar muito dano, sem causar muito dano na cidade, entendeu? Como um bicho é tão grande, pesadão também, e como ele vai se mexer muito, o bicho, você até poderia carregar ele. Só que como o bicho se mexe pra caramba, entendeu?
E ele é forte, ele é resistente, até por um soco dele. Até se o Superman conseguir. Até se o Superman conseguir se carregar, ele não é conseguir segurar ele, até porque ele é muito grande, não vai abraçar o bicho assim do nada, né? E esse Superman não vai matar também, que ele não mata o Superman. Aí chega a Gangue da Justiça tá nem aí, rapaziada. Ele quer machucar, quer matar, prefere matar do que colocar em risco as pessoas. E é até interessante isso. E o Superman ele vai tentar salvar, estudar a criatura, só que ele não consegue, só que ele não confronta muito a Gangue da Justiça, não. E nessa cena que você vai ver o Superman salvando todas as pessoas. Salva, prédio, não deixa o prédio cair. Ele dá um socão no bicho e o bicho ia bater o prédio, só que o Superman vai lá atrás e segura. E não deixa ninguém sofrer um dano. E as pessoas estão lá, parados, filmando. Porque estão acostumados, né? Estão acostumados. Nesse mundo sempre tem Metal Mano, super-herói e tudo. Então eles estão meio que acostumados, né? Em vez de fugir e sair do lugar, eles estão lá filmando. Não é a maioria sai, mas tem alguns que ficam. Então, e o Superman consegue salvar eles todos. E é isso. Vou pular mais essa parte. Aí eu vou um pouquinho mais pro meio do filme. Tem um momento, o Superman tá lá no universo de bolso. E tem uma cena incrível. Que é a cena que ele tá preso com o Metamorfo. E o Metamorfo consegue fazer a Kryptonita com a mão dele. Já que o Metamorfo consegue fazer elementos e tudo isso. Ele faz um Kryptonita e o Lex Luthor. É o Lex Luthor que tá controlando o Metamorfo. Que ele ameaçou matar o filho dele. Que é aquele bebê lá, aquele bebê verde. E o Superman tá na merda, né? Tá lá sofrendo com o Kryptonita. E é a cena muito bem mostrada. E como é que o Superman sofre muito com o Kryptonita, cara. Ele enruga, parece um bicho podre. Enruga pra caramba, as veias ficam verde, escuro. Parece que tá envenenado. O bicho fica feio, bicho fica feio. Conseguiram fazer o David Conan Sweat ficar feio, conseguiram. E o Lex Luthor traz, no começo do filme, teve um cara que tava ajudando o Superman a sair do chão. E parece que não era a primeira vez que o Superman já tinha comido na cantina dele, comido um tacos, eu acho, um negócio assim, um hambúrguer. Aí o Lex Luthor foi lá, pegou esse cara, falou, ameaçou assim, ó, apontou na cabeça dele e falou assim, olha, ou tu conta pra mim onde tu morou, quem são teus pais, quem te fez crescer e tudo, as pessoas importantes pra ele, ou esse cara vai morrer. Aí ele coloca uma bala no negócio, roda, como se fosse uma roleta russa, e atira. Não saiu, mas na segunda saiu. Até o Lex Luthor falou, pô, foi muito rápido, pô, queria que ficasse mais tempo. E aí a gente vê, cara, que o Lex Luthor tá nem aí, rapaziada, ele mata mesmo. E aí esse Lex Luthor que a gente quer ver, esse Lex Luthor é muito bravo, tu é doido, né? E o Superman tá lá, sofre, não queria que o cara morresse, não queria. E até o cara não queria que o Superman contasse tudo, foi um cara bem heróico, bem macho. E o Metamorfo não gostou nada disso não, que ele não é vilão, o Metamorfo. Tava lá só por ameaça, queria proteger o filho dele, e ele, com razão, né? Com razão, não vai deixar o filho morrer. E o Superman vai lá, dá uma proposta com ele. E no final eles conseguem sair de lá. Não vou dizer como, mas ele consegue sair de lá. A Lois Lane, eu falei pra vocês que tinha uma cena incrível com um senhor incrível. A Lois Lane vai lá no Hall da Justiça. Nesse filme tem o Hall da Justiça. E esse é um ponto negativo que eu não gostei muito, não. O Hall da Justiça, nesse universo, é da Gangue da Justiça. Que é assim como se chama. E a Gangue da Justiça são só 3 membros para aquele lugar inteiro lá. E parece que tem uma foto lá da Sociedade da Justiça também. Pode ser que tinha antes esse grupo de heróis antes também. Mas eu não gostei muito não, porque o Rabo da Justiça antes foi criado pela Liga da Justiça. Nos quadrinhos ele era patrocinado pelo Maxwell Lord, eu acho. Mas o Rabo da Justiça foi criado quando tinha a Liga da Justiça. Liga da Justiça das Américas, Liga da Justiça normal e tudo. E eu não gostei tanto sim, mas bom, não tem problema. É um ponto negativo, mas não estraga o filme. Só é um pontozinho negativo só. Falando, bom, a Lois Lane foi lá no Hall de Justiça buscar ajuda da Gangue da Justiça. Foi lá, falou, mas só
o Senhor Incrível foi lá ajudar ela porque ele também tinha algumas preocupações também. Foi lá num lugar e tal, num lugar que tinha um problema. E nessa cena, rapaziada, foi incrível. Tem uma cena de ação incrível. E é ele que consegue achar o Superman. Não vou dizer onde ele tá, mas ele consegue achar o Superman. E ele salva, tem até o Krypton. O Krypton complica a vida do Senhor Incrível, o Krypton. Porque ele tem as esferas dele e o Krypton... Bom, o cachorro você sabe, né, que se tu não treinar ele, se tu mostrar uma bola, ele vai querer correr atrás da bola, pegar a bola, entendeu? Coisa assim. E é isso. Bom, no final eles conseguem salvar o Superman, tirar de lá. E vamos pro final do filme. No final, como eu disse pra vocês, o Superman é muito esperançoso, entendeu? E como eu falei pra vocês, o Superman, ele se ferra muito nesse filme. Ele se ferra muito nesse filme. Ele não, desde o começo do filme, ele não tem tempo pra descansar. Não tem tempo de descansar. Já no começo do filme, os robôs falam que ele tá 80% em boa forma. Ele nunca foi 100% no filme. Depois teve a Kryptonita. Não teve tempo para se repousar. Ele precisava de 2 dias para se recuperar. Ele só dormiu uma noite. Depois já voltou para ação. E nesse filme todo ele tá nerfado pela fraqueza dele, entendeu? Nunca ele ficou 100% no filme. Nunca. O Lex Luthor, tem uma cena do Lex Luthor que o Ultraman, ele é tipo bizarro. Com os mesmos poderes do Superman, só que ele é tipo bizarro. Ele é burrão. É o Lex Luthor que controla ele. Controla ele por comando. E nesse filme, ele tem uma cena incrível. Que o Lex Luthor tá lá dando uma surra no Superman. O filme explica muito que o Lex Luthor estudou todos os movimentos do Superman. Estudou qual seriam as atitudes do Superman, a maneira que ele luta. Então ele já pré-organiza os movimentos do Ultraman, do Bizarro, eu vou chamar ele de Bizarro. Ele já pré-organiza o movimento do Ultraman, do Bizarro, que o Superman não tem chance, cara. Ele não tem chance. Sorte dele que tinha um Krypton no lado que dá uma dificuldade do Ultraman, cara. Mesmo assim, no meio do filme, o Superman, mesmo nerfado, ele conseguiu aguentar um clone dele e a engenheira. Conseguiu aguentar. Não ganhou, mas aguentou. E deu umas boas porradas também. No fim do filme, ele consegue bater nos dois, nerfado. Umas cenas incríveis, não vou dizer tudo. Cenas incríveis, não vou dizer o enredo. E o Lex Luthor se ferra no fim, cara. O Superman foi lá, conseguiu derrotar os dois. O engenheiro, a engenheira e o Ultraman, bizarro. Foi atrás do Lex Luthor junto com o Senhor Incrível. E o Lex Luthor, não tinha nada pra ele fazer, né? Então, quando foi lá reclamando lá, e o Lex Luthor ele manda muito bem na atuação, o Nicolas Hoult, ele manda muito bem na atuação. E o Lex Luthor vai lá, reclama lá, fala quão ele é inteligente, quão ele é arrogante, quanto o Superman não é humano. E lá o Superman faz um discurso que pra mim faz muito sentido. O Superman fala do quanto ele é humano, quanto ele pode errar, quanto ele tem sentimento e tudo. Ele é humano, o Superman. Sempre foi retratado como um super-homem. Só que super-homem sendo um homem. Ele é um alienígena. Só que é um alienígena mais humano que vários humanos na Terra, cara. Mais humanos que muitas pessoas. Ele tem sentimento, ele tem dor, ele sofre. Só que mesmo assim ele continua tentando. Então ele manda um discurso mais ou menos assim. E faz muito sentido pro Superman. Ao meu ver, ele faz muito sentido. Do que eu aprendi o que é o Superman, do que eu sei do que é o Superman, faz muito sentido. E o Lex Luthor não podia fazer nada, né? Ele não vai dar soco no Superman, cara. Se ele desse soco, ia quebrar o pulso. Só que ele vai apontando assim, na cara do Superman, tudo, tocando assim. Só que o Krypton tá lá no lado. E ele viu isso, foi de base o Lex Luthor. Não morreu, mas ele perdeu um braço. Quebrou o braço dele. Ele não foi arrancado, mas quebrou o braço dele e foi lá, sofreu muito com o Krypton, o Lex Luthor. E é isso, esse é o final, não vou contar mais nada. Só que no fim, vocês têm que ficar até o fim. Vocês vão gostar. E aparece ela. Aparece.
ela aparece. Eu não vou dizer esse spoiler, mas provavelmente você já sabe. O filme dela vai sair daqui a pouco. Aparece ela. E, bom, vou falar. E o Krypton. Vocês sabem, né, que tem cachorro que é controlado, que tem cachorro que é treinado. E faria sentido o cachorro do Superman ser um pouquinho treinado e obedecer mais o Superman. Faria sentido. Até porque o Superman ele é retratado por ser alguém mais bem inteligente, bem comportado, tudo bem estruturado mentalmente. Faz sentido o comportamento do Krypton, porque o Krypton não é o cachorro do Superman. Ele é o cachorro da Supergirl. E a Supergirl aparece no fim toda bêbada, né? Porque ela é meio cachaceira, essa Supergirl. E é engraçado. Ela chega do nada, ela fala, pô, tu trocou a porta de lugar? E o Superman fala que não, foi ela que entrou do nada lá pro outro lugar. E ela vem toda cachaceira, toda bêbada, tudo. E o Krypton vai lá pra cima dela, pula, como se fosse normal, um cachorro poderosão que quebra rochas, montanhas, pula como se a Supergirl aguentasse. E ela aguenta, né, que já que é Supergirl. E o Superman fala, aí, ó, por isso que o cachorro é assim, ó, tudo mal tratado, assim, tudo deixado de lado pela Supergirl, hein? Aí a Supergirl vem recuperar o Krypton, que ela tinha deixado com o Superman. E ela vai para as aventuras dela, que vai ser a continuação. Esse é o filme da Supergirl que eu tô esperando muito. Que é inspirado na HQ Mulher do Amanhã. Que é, aparentemente é um bom filme. Vai ter o Lobo nesse filme também, que é o Jason Momoa. E é isso, rapaziada. Cenas pós-créditos que vocês não precisam ficar. Vocês ficam, vai ter uma cena fofa. Só que se você não quiser ficar, não tem problema. Não é uma cena pós-créditos interessante. Até porque cenas pós-créditos, o objetivo delas é preparar vocês para o que vem depois. Só que esse filme todo já é isso, entendeu? Mostra o que é o universo, já tem Lanterna Verde, já tem equipes, já tem Supergirl no fim, entendeu? Já é uma cena, já é o que é isso, entendeu? E é isso, rapaziada. Vou deixar vocês aqui. Vou fazer um próximo vídeo falando sobre teorias que eu tenho sobre os personagens desse filme, sobre a Supergirl, o Ultraman, que teve um fim controverso. É isso. Bom, como já falei pra vocês, esse filme tá lá por um 9, um 8,5. E é isso. Esse filme é bom, muito bom. E é isso, rapaziada. Não é aquele cinema, entendeu? Não é cinema, mas é um filme muito bom. Vale muito a pena assistir. Valeu. Comenta aqui o que você mais gostou desse filme. Compartilha. E é isso. É nóis. Tchau.